Boa noite, a paz a todos, amém? Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Espero que você tenha tido uma semana abençoada, né? Daquele culto até esse. Que Deus possa derramar sobre a sua vida uma unção poderosa, amém? Abre a palavra aí no livro de Daniel, versículo 6, passagem bem conhecida. E vamos nos colocar agora diante da palavra de Deus, diante da presença dele. Vamos nos apresentar a Deus, amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, diante da tua presença, nesse culto, Pai querido, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de participar, Pai amado. Eu sei que muitos queriam estar participando de um culto neste momento, mas muitos não têm essa oportunidade. Por isso nós te agradecemos, Pai querido. Queremos também te louvar por esta semana. Por mais difícil, Pai amado, que irmãos enfrentaram dificuldade nessa semana, nós te louvamos, porque estamos aqui nesta noite em mais um culto. Visite a casa desse irmão, dessa irmã, derrama sobre eles a tua unção, a tua graça, traz felicidade, traz a sua paz, Pai querido, a este lar que se encontra conturbado, a este lar que se encontra entristecido, Pai querido, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, nesta noite, trazer paz aos nossos corações. Nos dê sabedoria, entendimento da tua palavra, para que nós não venhamos ser enganados, Pai amado, para que nós não venhamos ser confundidos, Pai. Que o Senhor possa estar conosco nesta noite. Visita aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram, Pai amado, desenganados pela medicina, pois sabemos que o Senhor é médico dos médicos, Senhor dos senhores, Pai querido. Vem de encontro conosco, Pai, que o Senhor possa tirar toda a canseira espiritual, toda a fadiga espiritual, Pai amado, que muitos dos teus servos têm vivido nesse tempo, Pai querido. Que o Senhor possa, Pai, dar vigor a cada um de nós, para que nós possamos prosseguir adiante, Pai amado, executando a tua vontade, o teu querer, fazendo a tua obra. Vem de encontro conosco nesta noite. Visita-nos de forma especial. Fala conosco através da tua palavra, Pai querido, pois crendo assim nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é bem conhecida no livro de Daniel, versículo 6, onde Daniel é jogado nas covas dos leões. Mas vamos um pouquinho antes aí, né? Entender o porquê que Daniel ele foi tão perseguido, porquê que Daniel ele foi tão invejado por aqueles que estavam perto. Daniel, o rei Dário, ele chamou os jovens lá, ele conquistou a cidade onde Daniel morava, e com ele trouxe todos os jovens formosos, todos os príncipes, para trabalhar a seu favor no reino, né? E assim que chegou, Daniel não aceitou participar dos manjares, das festas que eram feitas lá no palácio do rei Dário. Por quê? Porque eles usavam os utensílios sagrados que eles tinham saqueado. E aí Daniel não aceitou, e todos aí conhecem a história que Daniel ele conversou lá com o responsável pela cozinha e ele não quis participar dos manjares, preferiu-se comer legumes. E Deus tocou assim no coração deste homem que preparava os alimentos, e depois ele pôde contemplar que Daniel era um dos mais sadios daquele lugar, porque não se contaminou com as coisas do rei. Ele não profanou as coisas sagradas, os utensílios sagrados do templo.
E o que nós vimos hoje em dia, muitas pessoas se contaminando com as coisas do mundo, muitas pessoas se contaminando com coisas profanas, com coisas que com certeza não agradariam a Deus. E Daniel tomou essa decisão, e nós vimos logo no início ali que Daniel foi vitorioso nesta questão, né? Ele se destacou pela sua força física, pelo seu bem-estar. E assim é na nossa vida também, quando nós recusamos participar de manjares a outros deuses, a gente se fortalece espiritualmente. E Daniel, ele começou a se destacar muito nesse período que ficou aí junto com o rei Dário. Ele começou a subir de cargo, ele começou a ser visto, porque o homem de Deus, aquele que se desvia do mal, aquele que não pratica iniquidade, aquele que a sua visão é para a sua vida espiritual, ele se destaca aonde ele estiver. Isso serve para nós, irmãos, quando nós decidimos servir a Deus e fazermos a coisa certa, a gente se destaca aonde for. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença, mesmo que você não abra a boca, mesmo que você fique parado. O brilho do Senhor, ele resplandece sobre a sua vida. O brilho do Senhor faz a diferença aonde você chegar. E não era diferente assim com Daniel, né? Aí nós chegamos aqui no versículo 6, embora em meio a tanta inveja, tantas investidas de Satanás para derrubar alguém que se mantinha íntegro diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, eles planejaram lá, olha, vamos pegar Daniel, vamos analisar, vamos ver aquilo que mais Daniel gosta, o que ele mais faz, e vamos inventar alguma coisa aqui, vamos criar uma lei para que Daniel venha cair. Aleluia! Satanás muitas das vezes tem criado coisas para que você venha cair. Satanás muitas das vezes tem criado pratos para nos entregar, nós que servimos a Deus, para que a gente possa cair em contradição, para que a gente possa verdadeiramente negar o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel que nós servimos também. Essas investidas do inimigo continuam na nossa vida. Nós somos visados por Satanás. Quando nós decidimos fazer a obra do Senhor, Satanás, ele cria-se uma fúria tão grande contra as nossas vidas e ele tenta nos destruir de toda maneira. Infelizmente, existem pessoas aceitando pratos de Satanás. Infelizmente, pessoas conhecedoras da palavra que andam aceitando comer na mesma mesa que o inimigo. Não se desvia. E nós sabemos que desde o início, Deus ele olha para aquele que se desvia do mal, para aquele que tem o seu coração voltado para Ele. E foi assim com Noé, foi assim com Jó, né? E muitas das vezes nós não temos nos desviado do mal. Mas aqui em Daniel 6, onde fala Daniel nas covas dos leões, nós vamos entender umas artimanhas de Satanás para poder derrubar Daniel. E diz assim a leitura: Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Olha como Daniel se destacou muito, né? Os satrapas tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perca. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel,
não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha aqui, olha como que a gente é observado. Muitas das vezes, Satanás ele tenta armar alguma coisa referente à nossa fé. Ele tenta nos pegar referente à nossa fé, porque outras coisas já não nos atingem mais. Porque aquele que serve a Deus, ele entende que não faz mais parte deste mundo. Ele está aqui para cumprir uma missão. Ele está aqui para povoar o céu, para ganhar almas do reino. Se nós pararmos aqui, quantas pessoas têm esquecido isso? Quantas pessoas têm olhado para si mesmo e esquecido do seu chamado? Esquecido de amar as almas, de povoar o céu. Nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor, voltar a pregar a palavra de Deus. Quantas pessoas estão aí sofrendo e muitas das vezes a gente tem se acomodado, não é verdade? Muitas das vezes eu e você temos nos acomodado. Hoje a gente tem tanto meio de falar do amor de Deus, que muitas das vezes a gente prefere fazer outras coisas, perder tempo com coisas banais e não levar adiante a palavra de Deus. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra amiga? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de conforto e muitas das vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. Aqui diz, que eles não conseguiram fazer nada contra Daniel, porque ele era honesto, ele era sincero e fiel, E ele não causava dano a ninguém, não era desonesto. Aqui diz no 6, e assim os supervisores, os satrapas, de comum acordo foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado nas covas dos leões. Aí pegou Daniel, porque Daniel jamais ia deixar de buscar a presença de Deus. No 8 diz, e agora o rei emite o decreto e assina para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. E 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado nas covas dos leões? E respondeu, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Olha aí, que interessante, Daniel continuou fiel a Deus. Eu paro e fico pensando, não poderia Daniel ter escapado disso? Não poderia Daniel simplesmente ter fechado a janela, ter orado em silêncio, não ter deixado ninguém ver ele fazendo isso? Poderia, claro que poderia, mas
Daniel, ele não abriria mão da sua intimidade com Deus de maneira nenhuma. Ele sabia a quem ele deve recorrer, a quem ele devia recorrer, né? E mais para frente nós vamos ver que para tudo isso tinha um propósito. Tinha um propósito, né? E acredito fielmente que Daniel foi fiel ao propósito de Deus. Se Deus assim o quisesse o livrar nesse momento de oração, Deus tinha falado com ele: olha, ora em secreto, ora em pensamento, que ninguém jamais vai te descobrir. Mas Daniel, acredito eu, que ele tinha alegria de orar ao Senhor. Ele não tinha vergonha de servir o Deus Todo-Poderoso. E quantas pessoas se envergonham de orar, se envergonham de dizer que é servo de Deus, né? Eu sei que existem pessoas que em algum momento até negam que servem a Deus. Existem algumas atitudes, negam, mas Daniel não, era hábito. Ele orava lá para Jerusalém, as janelas viradas para Jerusalém, e ele orava para aquele povo, ele orava pelo povo de Deus. Irmão, não se envergonhe, não importa, mesmo que alguém falar, não, isso não vai adiantar, pare de orar, não insista mais, continue orando, porque Deus com certeza vai te honrar, né? Daniel poderia ter fechado a janela, poderia não ter sido pego por essas pessoas que procuravam algo para incriminar Daniel. Você sabia que nós somos observados constantemente para que a gente venha cair em alguma contradição, para que a gente possa ser envergonhado como servo de Deus, né? Muitos pratos que parecem lindos, até saborosos, porque Satanás, o pecado que ele lança, não é amargo, é amargo depois, mas no momento é saboroso. O pecado é bom, por isso que muitos caem. O pecado não é ruim, o pecado é bom, por isso que muitos caem nos pratos que Satanás tem preparado. Mas para tudo isso Deus tinha um propósito, aleluia, e nós vamos chegar lá, né? Então disseram ao rei, Daniel 13, então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvido, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordem a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei o selou com o seu anel, o selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-los do leão? Daniel respondeu ao rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca do leão. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova.
Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Que lindo isso, né? Bom, não importa se alguém tem te jogado numa cova, que alguém acha que esse problema, essa dificuldade vai te devorar, vai acabar com a sua vida. Não importa isso. O que importa é o Deus que você serve. Se você crê, nada, nenhum mal vai te acontecer. Nada vai acontecer contra você. Pode ter certeza, pois nós temos um Deus zeloso, um Deus que tem prazer em cuidar de nós, desde que nós sejamos fiel a Deus, desde que nós sejamos fiel, não abra mão, não troque por nada, não deixe de perder a sua, ou melhor, não perca a sua intimidade com Deus, de maneira nenhuma. A gente insiste nisso, porque o que vai te livrar dos leões é a sua intimidade com Deus. Tenha certeza que Deus é contigo. Não tem nenhum leão faminto que vai te destronar, né? Que vai acabar com a sua vida, que vai te destruir. Pode ter certeza que Deus irá te honrar depois dessa situação difícil. Imagina para Daniel se não foi difícil. Claro que foi, né? A diferença é como ele se comportou diante das acusações. A diferença é como ele enfrentou os seus problemas, né? Ele creu que Deus o tiraria dali, que ele tinha certeza que Deus cuidava dele. A sua intimidade dava essa certeza. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Você vai também sair desse problema, dessa dificuldade, sem nenhum ferimento, em nome de Jesus, porque você tem confiado. Continue confiando no Senhor. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Olha, agora que começa o motivo, o porquê Deus deixou Daniel entrar na cova do leão. Muitas vezes Deus não nos tira da cova, ou melhor, Ele não nos evita de entrar na cova. Ele permite que eu e você passamos pela cova do leão, para que depois o propósito venha aparecer. E agora nós vamos ler o propósito, o porquê que Deus permitiu que ele fosse para a cova dos leões. Quero te dizer, se você tem aí sentido como se estivesse na cova dos leões, pode ter certeza, Deus tem um propósito para isso. Ou é para o seu crescimento, ou é para alguém que isso vai ter um propósito, né? Quando você aceitou a Cristo, tenho certeza que em algum momento você disse: Pai, eis-me aqui, usa-me para fazer a tua obra. Então nós somos instrumentos na mão do Senhor. Então se algo acontece conosco, não é por acaso, irmãos, não é. Você quer exaltar a Deus só na fartura, só na prosperidade? Quer que Deus te dê uma casa, um carro do ano, uma casa com piscina? Quer que Deus te dê uma conta bancária recheada para você dizer: esse é o Deus que eu sirvo? Sim, Deus pode fazer isso. E você vai ganhar vidas com esse testemunho de ser abençoado. Poderá até ganhar também almas para o reino de Deus através disso. Ei, mas Deus também ganha almas através das covas dos leões que você passa, que você enfrenta.
você vai poder dizer: eu sei como é passar por isso. É como estão falando aqui em casa ultimamente, quando você passa por algo, você pode dizer: eu tenho o direito de fala, porque eu conheço isso. E você vai poder ajudar, aconselhar muitos a dizer: confia. Acredito eu que se depois alguém perguntasse: Daniel, mas não aconteceu nada lá, o que foi? Simplesmente confiei em Deus. Eu sabia que nada ia acontecer, porque esse é o Deus que eu sirvo. E olha o que o rei decretou lá naquele. Esse era o grande propósito da cova dos leões de Daniel. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Círio, o persa. Olha que lindo. Imagina depois a sua história ser assim. Aqui no versículo 28, se você tiver aí com a Bíblia aberta, tanto a no papel assim, ou a do celular, a impressa, né, ou a digitalizada aí no seu celular, você pode dizer assim, coloca o seu nome assim, eu vou falar com o meu. Assim Edivaldo prosperou durante a sua vida toda, porque esse é o Deus que eu sirvo. Assim você vai prosperar a sua vida toda, porque esse é o Deus que livra, é o Deus que salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Tenha certeza disso, que Deus, Ele é contigo sempre. Ele jamais te abandona. Ele jamais te deixa sozinho. Por mais que muitas das vezes a gente acha que estamos só. Por mais que muitas das vezes a gente acha que está tudo perdido. Muitas das vezes Deus cria uma situação para te dar um grande livramento. Procure saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que Daniel sabia disso. Ele sabia que no final o nome de Deus seria exaltado, não dele, o de Deus. Haveria um decreto depois para que todo mundo servisse ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é vivo, e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Que você seja um instrumento na mão de Deus. Que outras vidas possam olhar para você e dizer: esse serve ao Deus Todo-Poderoso. Vamos tomar esse exemplo para nossas vidas. Vamos realmente tomar posse dessa palavra. Vamos aprender com Daniel que vale a pena servir o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que salva. Amém? Vamos fazer a nossa parte. Lutas, ataques, nós vamos ter perseguições. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós somos luz. Nós somos luz e sal dessa terra. Precisamos brilhar e dar sabor de Cristo para as vidas que estão aí apagadas, que estão aí desanimadas, precisando conhecer o grande amor, o verdadeiro amor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?
Que Deus te abençoe grandemente essa semana, que você venha meditar nessa palavra. Eu sei que o Espírito Santo vai falar com você mais ainda, se você pegar e ler. Eu quero te convidar a ter intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus. Se eu perguntar aí, essa semana você tirou 5 minutos para meditar na palavra de Deus? Responda só para você. Essa semana você se consagrou para Deus? Você se consagrou para dons espirituais para poder usar, para você usar na seara do Senhor? Ou não? Você não, pastor, tão difícil, não consegui orar. Eu não tenho tempo, eu não consigo ler a palavra de Deus. Mas a gente consegue assistir um filme, assistir uma série, assistir o BBB ou as novelas aí que estão sendo repetidas. Eu gosto tanto. E muitas das vezes não temos tempo para Deus. Lembramos de Deus só quando estamos na cova. O bom é saber que se você está na cova é uma permissão de Deus. E você vai sair dela sem dano nenhum, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Mas precisa ter intimidade, irmão, para ser livre da cova. Precisa ter intimidade com Deus, não pode ser de qualquer maneira. Não pode levar a sua vida espiritual de qualquer jeito, não pode. Eu tenho que te dizer isso, porque isso vai ser cobrado de mim se eu não falar para você, e você aí, do outro lado aí, sentado na sala aí, no sofá, bem à vontade até, né? Ei, desperta porque o Senhor está voltando. Desperta porque Deus quer te usar. Deus quer te usar grandemente, irmão. Para de ficar estacionado. É como se fosse um carro, engata a primeira e vai embora. Na obra de Deus, faça a obra de Deus, sem medir esforço. Você vai ver que as outras coisas vão tudo acontecer na sua vida. Automaticamente, a Bíblia diz que as bênçãos têm que correr atrás de nós. Não é nós atrás das bênçãos. Nós temos que fazer a nossa parte no reino de Deus. Ser a diferença, fazer a diferença. Não deixe de parar porque você está sendo perseguido. Ei, quer mais perseguição de Daniel? Só seja confiante, porque tudo que você fizer vai prosperar. Quando você olha para Deus, as coisas mudam, ficam diferentes na sua vida. Agora, enquanto você para olhar para a situação, você vai ficar estagnado, vai ficar parado aí e nada vai acontecer com você. Você precisa despertar. Sair da comodidade. Pastor, nós estamos na pandemia, não está tendo nem igreja aberta. Eu sei, a nossa também não está, mas tem culto. Você tem vizinho, você tem amigos no celular, você tem falado de Cristo, você tem feito a sua parte, você tem aconselhado alguém a não parar, a prosseguir adiante. Você, através da palavra de Deus, tem mostrado os caminhos que uma pessoa perdida precisa encontrar. Porque muitos que estavam no caminho pegaram algum atalho, ou estão parados dentro de uma cova de leões e não sabem o que fazer. Deus ainda tem guardado, Deus ainda tem fechado a boca do leão, mas quantos que o leão já tem devorado? Quantos já tem se perdido na fé porque não vigiou? Quantos têm se deixado enraizar coisas mal no seu coração? Quantos ainda têm culpado a Deus porque nada tem acontecido? Deus não tem culpa de nada. Um irmão esses dias me disse isso, nós conversando no telefone. Diz, não, Deus não tem culpa, nunca tem, é sempre nós. E é sempre nós que somos culpados, é sempre nós que muitas das vezes trabalhamos contra nós mesmos. A palavra diz, é aqui esse caminho, nós não, vamos por aqui. A palavra está falando, prossiga, continue, nós, sei não sei não, tá difícil. Ei, para Deus nada é impossível, toma posse disso.
Saia dessa cova vitorioso e que o nome do Senhor ainda venha a ser glorificado através da sua atitude. Faça igual Daniel, não pare de orar, não pare de clamar a Deus. Escancare as janelas aí para que o mundo possa ver que você serve a Deus. Não se esconda de maneira nenhuma. Não tenha medo, porque Deus, Ele garante a vitória para nós. Irmãos, e se o pior acontecer para aquele que serve a Deus, se você acha que o pior é você morrer, ei, é lucro. A única porta que nos leva para Deus é a morte. Enquanto estamos aqui, temos que fazer, ou o Senhor nos arrebatar, a igreja em massa. Enquanto isso, Ele pode te convocar individualmente. E aí, você sabe como é que é. Se Ele te convocar individualmente e você não estiver enquadrado nisso, você sabe para onde você vai. Você vai ser o último a ser ressuscitado para prestar conta do que você fez aqui. Agora, se você permanece fiel, você vai ser o primeiro a ser ressuscitado. E aí estará na glória com o Senhor. Olha, não existe final ruim para quem serve a Deus. Não existe. Para quem serve a Deus, não existe um final triste. Por mais que mas se eu morrer vai ser muito triste, aí vai ser nada. Aí que você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Aí vida com abundância. Eu quero te dar uma notícia, Deus tem prazer em abençoar você aqui também. Deus tem prazer em tirar você dessa cova do leão. Muitas das vezes essa cova é um desemprego, muitas das vezes é um relacionamento que não está dando certo, muitas das vezes é um filho nas drogas, muitas das vezes é uma depressão, é uma solidão, uma tristeza, e Deus pode te tirar daí dessa cova sem você passar por dano nenhum. Amém? Creia nisso. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Vem de encontro com cada um de nós, Pai. Eu sei que muitos estão aí numa cova, Pai. Muitos estão desesperados, Senhor. Muitos confiam em Ti também. Que o Senhor possa, Pai, aleluia, proteger, guardar esse irmão, essa irmã, para que eles não venham sofrer dano nenhum, que eles possam, Pai, sair dessa cova, glorificando e exaltando o Teu nome. Nos ajude nesta caminhada, pois somos falhos. Muitas das vezes deixamos a desejar, não temos feito o Teu querer, a Tua vontade. Nos ajude, Pai, que esse domingo agora seja o início de uma caminhada linda na Sua presença, de uma caminhada cheia de fé, cheia de perseverança, Pai amado. Aviva esse irmão, essa irmã, derrama uma unção poderosa sobre a vida deste irmão agora, dessa irmã que tem buscado a sua face, Pai querido, que o Senhor possa abençoar de forma especial, Pai querido, cada um nesta noite, que essa semana que adentra agora seja uma semana de vitória, Pai, que muitos venham se livrar desta cova que tem aprisionado muitos que servem a Ti, Pai amado. Que seja o tempo desse irmão, dessa irmã cantar o hino da vitória. Eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor tem me dado de estar na Tua presença, de falar a Tua palavra, Pai querido. Que o Senhor abençoe, Senhor, grandemente as nossas vidas. E crendo assim, eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e plena consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. A Igreja de Cristo diz: amém. Medite aí no louvor que eu vou deixar no final. E aí ore também, continue orando. Amém? Deus te abençoe grandemente. Estamos aqui para te ajudar em oração.
Eu sei que todos aí têm o meu contato, o contato do pastor Paulo. Pode nos chamar, que nós temos o prazer em orar por você, em fazermos uma campanha junto para estarmos orando para Deus fortalecer a sua fé. Deus te abençoe. Um excelente domingo na paz do Senhor.